Paz do Senhor, família, que bom estarmos aqui para a nossa segunda aula, que bom ter você conosco. A primeira aula nós fizemos um resumo, um panorama do Antigo Testamento, fomos até Malaquias, e nesta aula daremos continuidade no Novo Testamento, a partir de Mateus até Apocalipse, e depois começaremos no resumo de toda a Bíblia. Então hoje eu estarei apresentando também o resumo do livro de Gênesis. Vou passar um esboço para vocês. Então, querido, eu gostaria que você estivesse compartilhando essa live, estivesse curtindo e mandando também, compartilhando com seus amigos, com todos os seus contatos. Que assim nós estaremos abençoando outras vidas, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Então essa é uma grande oportunidade que Deus está nos dando. Vamos orar primeiro. Amado Deus, eu quero apresentar aqui a vida de cada um dos teus filhos que se encontram nesta live. Pai, a minha vida, te peço, o Espírito Santo didático, venha sobre mim, traga a tua graça, a tua sabedoria, para que, Senhor, eu possa transmitir aquilo que tu tens, Senhor, me dado para eu passar. Me dê a graça, me dê a tua sabedoria, em nome de Jesus. Então vamos lá, querido. Começaremos no livro de Mateus. Levi, quem foi Mateus? Levi Mateus, ele era um coletor de impostos. Trabalhava para o governo romano. Está lá em Mateus capítulo 9, verso 9, Jesus passa e Jesus olha falando, vem, abra a mão aí do seu trabalho como coletor e venha. E ele deixou tudo e seguiu o Senhor. E o tema do Evangelho de Mateus é Cristo Rei. Aí depois do segundo Evangelho nós temos Marcos, o jovem Marcos, o mais novo discípulo de Jesus. É um livro de ação, sendo que a palavra imediatamente aparece mais de 40 vezes. O tema deste livro é Cristo, o servo. Depois do terceiro, Lucas, o médico Lucas, foi provavelmente o único autor gentio no Novo Testamento. Ao escrever este evangelho, se fundamentou em pesquisas profundas, fazendo deste um documento histórico. Ele apresenta como tema Cristo, o Filho do Homem. Aí temos o quarto, o último evangelho, que é o João, o discípulo amado, irmão de Tiago. Aí, por seu temperamento muito forte, segundo os estudiosos, diz que ele foi chamado o filho de trovão por isso. Está em Marcos capítulo 3, 17. Foi o último evangelho a ser escrito. E o propósito central do evangelho de João é mostrar que Jesus é o verbo eterno, é o próprio Deus encarnado. Está em João capítulo 1, verso 1, diz que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então está falando de Jesus. Depois nós temos o livro de Atos, que também foi escrito por Lucas. Este livro nos oferece o registro da expansão do cristianismo desde o dia da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, até a chegada de Paulo a Roma, para pregar o evangelho na capital do mundo. Fica claro em passagem como Atos 16, do 10 ao 17, Atos 20, verso 5, Atos 21, 18, Atos 27, 1, Atos 28, 16, que o autor foi companheiro de Paulo, ficando entre ele a Lucas, o médico, como o autor deste livro. Alguns chamam este livro de Atos do Espírito Santo, devido à presença marcante da terceira pessoa da Trindade nos episódios do livro. E esses textos bíblicos, essas referências, você não se preocupe, porque eu vou enviar para você depois em PDF. Aí você vai poder imprimir, vai poder estudar de novo, assistir de novo essa live, que ela ficará gravada, e você vai poder assim estar aprendendo mais e mais. Aí depois vem as cartas paulinas, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Aí depois nós temos uma carta, a carta Hebreus, aí depois
Depois de Hebreu, nós temos as cartas gerais. Mas antes, eu quero falar que uma das cartas do apóstolo Paulo, ou melhor, a carta do apóstolo Paulo às diversas igrejas na qual fundou, exortando e dando orientações. Paulo também escreveu uma carta pessoal, ou melhor, cartas pessoais, não uma só, mais de uma, porque para Timóteo, ele primeiro, segundo Timóteo, escreveu direto, é uma cartas pessoais, escreveu direto para o seu filho amado Timóteo, o pastor Timóteo, com o objetivo de aconselhar líderes em seu ministério. Aí depois você confere aí em primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 7. Aí nós temos Tiago, que é uma das cartas gerais, o irmão de Jesus chamado Tiago, tem sido aceito como autor desse livro. Ele veio a ser um líder reconhecido da igreja de Jerusalém, nos tempos apostólicos. Aí você pode ver em Atos 12, 17, Atos 15, 13, Atos 21, 18. Aí depois nós temos duas epístolas de Pedro, primeira e segunda de Pedro. O apóstolo Pedro, ele destina estas epístolas aos forasteiros da dispersão. O que é isso? É as pessoas que eram crentes espalhadas pelo mundo, que não moravam em Jerusalém. Está em 1 de Pedro 1:1. Sendo de origem judia. Foi escrito por volta de 67 anos depois de Cristo, essas epístolas. Depois nós temos a primeira, a segunda, a terceira de João, o discípulo amado chamado João, o mesmo que escreveu os Evangelhos e Apocalipse, tá? Aí nós temos Judas, ele se identifica como irmão de Tiago, no verso 1, o líder da igreja de Jerusalém, está em Atos 15. E meio-irmão de Jesus, ele escreve esta carta com o intuito de defender a fé apostólica contra falsos ensinos que surgiam nas igrejas. Não há muita diferença de hoje, não é verdade? Hoje, quantos ensinos aí que você... É só entrar no YouTube, aí você vai ver, na rede social, você vai ver cada coisa que só misericórdia. Então, Judas se levantou para isto. E hoje Deus tem levantado os profetas também para bater em cima dessas heresias. E depois temos o último Apocalipse, que é o nome Apocalipse significa revelação. João, o discípulo amado, o mesmo que escreveu o Evangelho, as 3 epístolas, segundo a tradição, olha só, segundo a tradição, João foi jogado em caldeirão com azeite fervendo, por ordem do imperador Domiciano. Interessante, cara. Dentro de um caldeirão com azeite fervendo. Mas Deus preservou sua vida, sendo então enviado, no caso banido, para a ilha de Pátimo. E ali ele ficou, onde teve as revelações, escreveu o livro de Apocalipse, tá? Onde ele recebeu as visões proféticas que está contida nesse livro de Apocalipse. Agora nós encerramos aqui esse panorama do Antigo e do Novo. Agora eu quero entrar num resumo do livro de Gênesis. Vamos aproveitar o tempo que temos. Nós não passaremos de 30 minutos, tá? Para você ficar tranquilo nessa live. Nós vamos falar eu vou começar agora em Gênesis. Eu quero passar para você um esboço para ficar bem didático, bem segmentado, para ter um entendimento muito legal, tá bom, querido? Em nome de Jesus. Então vamos lá. O tema principal do livro de Gênesis são os inícios. Grava isso. O tema principal do livro de Gênesis são os inícios. No capítulo 1, verso 1, temos também o versículo-chave do livro. Qual o versículo-chave? No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim, vai assim. Aqui temos o início de todas as coisas. O início da criação do homem, a entrada do pecado, dos povos, das nações e, sobretudo, do plano de Deus para restaurar a terra, que foi amaldiçoada pelo pecado, e reivindicá-la de volta, bem como o próprio homem. Quando todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. O pano de fundo do livro de Gênesis é a história das origens, dos inícios, tanto do início da criação, como dos relacionamentos entre os primeiros seres humanos, Adão e Eva, e entre o homem e Deus, seu Criador. Gênesis também trata do início da rebelião com a entrada do pecado.
o qual trouxe como consequência a morte espiritual e depois a morte física. Quando olhamos para a história do surgimento das nações, podemos ver a queda da humanidade como um todo. Em Gênesis, vemos também o início da promessa da restauração de todas as coisas. Isso é muito legal. Pois logo no início vemos a primeira profecia. Então, qual foi a primeira profecia, pastor? Nós vamos ver agora. A primeira profecia da vitória de Cristo sobre Satanás. Está lá no capítulo 3, verso 15, onde diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, quer dizer, a descendência de Satanás, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a primeira profecia, que Satanás feriria o calcanhar de Jesus, mas Jesus esmagaria a cabeça dele. Jesus esmagaria a cabeça do diabo, de Satanás. Após a queda, Deus desce ao jardim e inicia um diálogo com Eva e com Adão. E aqui no verso 15, Deus está falando diretamente com Satanás. Ele está declarando que Satanás perderia essa batalha. Então, querido, fique tranquilo. Já foi decretada. Às vezes nós ficamos preocupados. Não fique preocupado. A profecia é essa: pisar na cabeça de Satanás. A vitória é nossa, em nome de Jesus. A vitória é tua. Assim que Satanás levou o homem a pecar, o homem perdeu a autoridade que ele tinha sobre o planeta Terra, entregando esta autoridade para quem? Para Satanás. Porém, Deus já tinha um plano de restauração eterno. Nesta profecia, vemos claramente que o confronto será entre os descendentes da serpente, quem? Satanás, e o descendente da mulher, Eva. E vemos isso acontecer no episódio, olha que interessante, no episódio de Caim e Abel. Caim matou Abel por inveja, por ódio, pois Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. E aqui temos o início de duas linhagens que viverão em oposição até o fim da Bíblia. A linhagem de Caim e a linhagem de Abel. Ué, mas aí você fala assim, mas Abel foi morto através de Sete. Nós vamos ver mais à frente. Da descendência de Sete, irmão de Abel, o qual recebeu sua missão após a morte do irmão, virá Jesus. Ele, Jesus, é o descendente da mulher. Então, duas linhagens. Linhagem de Caim e linhagem de Sete, de Abel. Que Abel foi morto, agora através de Sete. Que através da linhagem de Sete veio o descendente da mulher, quem é? Jesus. É importante entendermos o livro de Gênesis, por quê? Pois se entendermos o livro dos começos, entenderemos também o Apocalipse, o livro do fim. Pois os conflitos iniciados em Gênesis serão intensificados conforme os dias se aproximam do fim. Já está. As coisas já estão intensificadas. As coisas já... Você pode reparar os sinais. Repare, amados irmãos. Repare que nós estamos chegando no fim. E a profecia segue dizendo: este te ferirá a cabeça. Ou seja, o descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente, Satanás. E ainda, tu lhe ferirás no calcanhar. Ué, aconteceu sim, apontando para o fato de que Satanás feriria o calcanhar de Jesus. Esta profecia faz uma analogia, comparando Satanás com uma serpente. A serpente morde aonde? Morde uma pessoa, geralmente aonde? No calcanhar, levando a pessoa a óbito por causa da peçonha, do veneno. E na cruz, Satanás feriu Jesus em seu calcanhar. Mas a profecia também afirma que Jesus, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. E é isso que também vemos acontecer na cruz do Calvário, pois Jesus ressuscitou e assim destruiu o diabo. A cabeça de Satanás foi ferida de morte e ele será derrotado. Portanto, na afirmação, tu lhe ferirás o calcanhar, temos a primeira profecia da morte de Jesus na cruz.
enquanto na afirmação, este te ferirá a cabeça, temos a primeira profecia da sua vitória, porque ele não apenas morreu, mas também ressuscitou. Aleluias! O pano de fundo do livro de Gênesis, o livro dos começos, revela-nos que Deus não é o Criador, não é apenas o Criador, mas também é aquele que controla a história dos homens e um dia haverá de resgatar toda a humanidade e todo o território da terra. Quem é o autor e quando foi escrito o livro de Gênesis? Embora não haja uma menção explícita a respeito do autor, tanto judeus como cristãos atribuem os 5 primeiros livros da Bíblia a Moisés. Esses cinco primeiros livros, nós já sabemos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, são conhecidos como Pentateuco no grego e como Torá no hebraico. Tá bom? A data de autoria do livro de Gênesis, bem como do Pentateuco, se dá quando Moisés estava no deserto. Depois de libertar o povo do Egito e passar pelo Mar Vermelho, Moisés e os hebreus foram para o deserto. Isso é importante, aguardando o tempo para chegar na terra prometida. Porém, por causa da incredulidade do povo, a viagem que duraria 11 dias demorou 40 anos. E foi nesse período que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Portanto, a data do livro de Gênesis não é absolutamente definida. Alguns historiadores colocam a data entre 1400 e 1600. Mas nós vamos ficar no meio, então 1500, tá? Um pouco mais, um pouco menos. Para ficar bem didático, agora vamos passar um esboço do livro de Gênesis para vocês. Esse esboço é muito importante, porque você vai ter oportunidade de assistir essa live outras vezes, anotar. Isso aqui vai ser muito importante para o seu estudo, para o seu conhecimento. Então vamos lá. Da criação ao surgimento do povo de Israel. Desde o início da criação até o surgimento do povo de Israel. Esse esboço é muito importante. É uma ferramenta muito útil para nós que desejamos estudar a Bíblia, né? Para você. O livro de Gênesis começa com a criação e a queda, indo do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 5, verso 32. Em seguida, temos a história de Noé e seus descendentes, seus filhos Sem, Cã e Jafé, o qual vai do capítulo 6, verso 1, até o capítulo 11, verso 26. Dentro disso, temos também a Torre de Babel. Você já ouviu falar, né? Nimrod, o primeiro homem que se levantou e falou, nós vamos chegar a Deus e vamos construir. Nimrod, grava esse nome. Em terceiro lugar, após a história de Noé e seus descendentes, temos a história de Abraão e seus descendentes, começando no final do capítulo 11, indo até a final do livro. Porém, para tornar o esboço um pouco mais didático, segmentado, vamos ver a história de Abraão a partir do capítulo 11, verso 27, até o capítulo 25, verso 18. Depois da história de Abraão, temos a história de Isaac, seu descendente, o filho da promessa, o qual nasceu depois que Abraão já havia tido um filho, você sabe? Um filho chamado Ismael, com Agar, a qual era uma serva de Abraão, que ficou com ele. Após Abraão retornar do Egito, Deus, porém, não considera Ismael como seu descendente legítimo. Por quê? Pois este era filho de uma serva. Deus considera a descendência legítima aquela por meio de quem deveria vir Yeshua, por meio de quem viria Jesus. A história de Isaac começa no capítulo 25, verso 19, indo até o capítulo 26, verso 43. Em seguida, temos uma seção que conta a história de Jacó e Esaú, os dois filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Este segmento de Gênesis vai do capítulo 27, verso 1, até o capítulo 36, versículo 43. E por fim, temos a história de José, a qual vai do capítulo 30, verso 1, até
o capítulo 50, verso 26. Resumindo o nosso esboço, temos criação, queda, Noé e seus descendentes, Abraão e seus descendentes, sendo que do final do capítulo 11, início do capítulo 12, até o capítulo 50, temos a maior e mais importante porção do livro de Gênesis, a qual fala da história do povo de Israel, começando com o patriarca Abraão. Amém, irmãos? Tá tranquilo? Depois você, puxa vida, eu queria ter em mão todos esses textos, eu vou enviar para você, tá? Repetindo aí, eu vou enviar um PDF para você, e você vai poder abrir, você vai poder imprimir e voltar a assistir essa live de novo, vai ser muito legal. Então vamos lá. Criação e queda. Primeiramente a criação, deixando claro que Deus é o Criador de todas as coisas. Depois temos a queda. Deus havia sido muito claro com o homem, dizendo que estava dando para o homem todos os frutos do jardim e que ele poderia comer de todos eles. Porém, o homem não poderia comer do fruto da árvore do conhecimento, pois no dia que o homem comesse do fruto, ele morreria. Foi aí que a serpente, Satanás, entra no jardim e começa o diálogo com Eva e a engana, dizendo que ela não morreria se comesse, e que Deus estava, na verdade, escondendo a melhor da festa para si. Pois ele sabia que no dia que o homem comesse do fruto, ele seria como Deus, conhecedor do bem e do mal. Assim Eva comeu, deu a Adão, ele comeu e ambos morreram espiritualmente. Não vieram a morrer imediatamente seus corpos físicos, mas por causa daquele pecado, da morte espiritual, vieram a morrer fisicamente. Nós não nascemos para morrer. A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Por isso você e eu morremos, ficamos doentes, porque os nossos antepassados pecaram contra Deus. Portanto, a história da queda é uma história em que Satanás obteve uma aparente vitória, pois aparentemente ele conseguiu mudar um pouco a direção do curso da história. Porém, Deus, soberano, onisciente, onipotente, já conhecendo isso, havia provido a solução antes mesmo do problema acontecer. Vamos mais um pouquinho dentro desse esboço? O dilúvio, juízo e graça de Deus manifestado. O dilúvio foi a destruição de toda a humanidade por conta de Deus enviar chuva do céu. Mas não foram apenas chuvas que caíram do céu, não. Mas também todas as fontes do abismo se romperam e Deus literalmente enviou o dilúvio para acabar com a multiplicação do pecado e da iniquidade. Deus olhou para a humanidade determinado em destruir todos os homens da face da terra. Porém, ao olhar para a humanidade, encontrou graça e favor na vida de Noé, o qual era um homem justo, temente a Deus. Então não importa onde você se encontra, você vive, a sua família, a comunidade no qual você está inserido. Não, eu sou de uma família A, família B, não importa. Você pode agradar os olhos do seu pai. Ele pode olhar para você e achar graça em você. Pode sim. Não, o meio vai... Não, você pode agradar o Senhor. Amém, querido? Vamos falar agora de Babel e o surgimento das nações. Como é que hoje tem vários idiomas? Como foi o surgimento das nações? Nós vamos aprender agora. Estou olhando aqui a hora. Nós ainda temos 10 minutos. Como foi o surgimento das nações? Babel e o surgimento das nações. Pós-dilúvios, vemos o surgimento das nações, as quais surgiram como consequência da Torre de Babel. Uma outra coisa, era para todo mundo falar um idioma só. Aí fala um idioma, são milhares de idiomas. Deus havia dito que Adão deveria multiplicar e encher a terra. Porém, levantou um homem chamado Nirode, o qual foi o primeiro grande líder, lembra que eu falei dele? O primeiro grande líder da humanidade, estabelecendo o primeiro governo mundial, sendo ele o responsável por começar a construir uma
torre como centro do seu poder e, ao mesmo tempo, um instrumento para chegar até Deus. Ao olhar para a construção dessa torre, o próprio Deus disse: o povo é um só e todos têm uma só língua. Agora que começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo que tentarem fazer. Aí vamos, desçamos e confundamos a língua deles. Vamos descer e confundir ali a linguagem para que um não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou sobre toda a face da terra e pararam de edificar a cidade. Aqui temos o surgimento das diversas línguas, bem como das nações, as quais se espalharam por toda a terra. Tudo isso aconteceu na Mesopotâmia. Aí a Mesopotâmia era uma região que ficava entre dois rios muito importantes, o rio Tigre e o rio Eufrates. E ali começaram as civilizações da terra. Para onde surgiu a civilização da terra, pastor? Nesse lugar, Mesopotâmia, entre esses dois rios. Aí vamos agora para a gente entrar na fase final de Abraão a Jacó, tá bom? Nós já estamos encerrando. O nascimento do povo de Deus. Por fim, temos o evento da nação de Israel. Abraão teve um filho, Isaac, o qual teve um filho, Jacó, que fez um monte de coisa errada, tendo que fugir do seu irmão Esaú, pois tirou dele a sua primogenitura. Fugindo de Berseba, Jacó vai para a região da Mesopotâmia, na cidade de Harã, na terra dos seus parentes, na Labão. Lá Jacó se casa primeiro com Lia, depois com Raquel, para então, 20 anos depois, voltar e se encontrar com seu irmão Esaú. Morrendo de medo, mas no meio do caminho, Jacó encontra com o anjo do Senhor no vale de Jaboque, né? Está lá em Gênesis 32, e ali ele luta com o anjo do Senhor, o próprio Cristo. Aí olha só, teofania é a aparição, é Deus. Cristofania, manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Então o Senhor deixa que ele vença, pois o Deus se agradou do fato de que Jacó queria tanta bênção do Senhor sobre ele. Jacó não deixava o anjo ir, embora mesmo diante do nascimento da luz do dia. E por isso o anjo do Senhor, diante da insistência de Jacó, toca na coxa do patriarca, deixando manco. Então diz a Jacó: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Viu? O nome de Jacó deriva da palavra cove, que significa agarrar pelo calcanhar. Lá no ventre de Rebeca. Pois desde o ventre, quando Jacó estava saindo primeiro, Esaú estava saindo primeiro. Então, Esaú estava saindo primeiro, Jacó segura no calcanhar dele. Jacó já estava com a sua mão segurando o calcanhar do irmão lá dentro do ventre de Rebeca. Jacó já estava com a sua mão segurando o calcanhar do irmão, tentando puxá-lo para baixo e nascer primeiro. Você tem que lutar pela sua bênção. Porém, mesmo com todas as coisas erradas que ele fez, ele tinha algo que agradou muito a Deus. Pois Jacó queria demais a bênção de Deus, muito mais do que Esaú. Por isso que Deus o escolheu, ainda no ventre de sua mãe, como o próprio apóstolo Paulo escreveu em Romanos 9,13. Amei Jacó e me aborreci de Esaú. Olha aí. Olha, você tem que demonstrar isso, você tem que lutar pela sua bênção, você tem que buscar a tua bênção. Você não pode, não vou. Não, você tem que ir, você tem que lutar, amado. O nascimento da nação de Israel acontece a partir dos descendentes de Jacó, o qual nos é contada até o último capítulo do livro de Gênesis. Então, entrando agora na parte final, podemos encontrar Cristo em Gênesis? Cristo é visto em alguns personagens que são tipo de Cristo. Olha que interessante. Como um arquétipo. Por exemplo, o próprio Isaac é um tipo de Cristo, pois é amado pelo Pai, foi oferecido em sacrifício, porém não precisou morrer. Pois o verdadeiro filho que morreria era quem? Jesus, o Filho de Deus. Muitos outros tipos de Cristo nos são apresentados em Gênesis, dos quais José é um dos principais, o qual foi amado pelo pai, traído pelos irmãos, sendo chamado entre os egípcios de
Zafenate Paneia, ou seja, Salvador do mundo. E ainda casou com uma noiva gentílica, como é o caso de Jesus, que primeiro fez uma aliança com a igreja, para depois restaurar o relacionamento com seus irmãos Israel. O que acontecerá no final dos tempos. Amado, de Gênesis a Apocalipse, a pessoa de Jesus está ali. Por isso é necessário enxergarmos Jesus dentro de cada estágio da revelação que cada livro da Bíblia propõe. Certamente ver Jesus em cada livro aumentará nosso amor pelo estudo da Bíblia. Aleluia! Amém, irmãos? Amém? Já estamos encerrando. Quero mais uma vez agradecer a Deus pela tua vida, que esteve comigo nesse período, 30 minutos aqui de aula. E dizer para você que na próxima terça-feira nós daremos continuidade agora no livro de Êxodo e depois Levítico, número dentro do nosso tempo, 30 minutos, todas as terça-feiras, às 20 horas. Então, querido, anote isso na tua agenda. Anote, esse dia eu não vou marcar nada. Essa hora, para mim, é uma hora sagrada. E de meia hora, 30 minutos só. Deixa o WhatsApp, deixa tudo. E vem estudar comigo. E, pastor, eu posso compartilhar essa live com quem eu quiser, esse estudo? Pode, com quem você quiser. Você vai ter aí o link, vai ter a live salva, tá bom? É só você pegar e compartilhar. E também, tudo que eu falei aqui, os textos bíblicos, eu vou mandar para você. Eu vou enviar para você em PDF. Eu posso reenviar, pastor, esse PDF para outras pessoas? Sem dúvida, pode fazer isso. A nossa intenção é levar o conhecimento da palavra a outras pessoas. E você pode ser um canal para que esta água viva vá correr e vai alcançar estas pessoas. Vamos orar e encerrar essa live no dia de hoje. Amado Deus, nós te damos graça por esta noite, por esse dia, ó Pai, nessa live, por todas as pessoas que estiveram conosco até agora, todas aquelas que assistirão depois na nossa live gravada. Muito obrigado, Senhor. Se nós oramos, grato a Ti, Senhor, por trazer sobre nós o Teu conhecimento, o Teu ensino da palavra, em nome de Jesus. Se nós oramos, grato a Ti por tudo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E olha, mais uma vez, até terça-feira, às 20 horas, estaremos aqui para mais uma aula com você, tá bom? E não perca a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém.